Glória a Deus. Nós vamos orar por você e por mim. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por esse momento. Agradeço, Pai, porque nós vamos estar meditando um pouco na Tua palavra. Pai, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco. Pai, usa a minha vida, usa, Senhor Deus, a minha boca, meus pensamentos, para eu estar proferindo as palavras corretas da forma que o Teu Espírito Santo quer. Pai, abençoa, Senhor Deus, o Seu povo, para que nós possamos ouvir, meditar, conversar, Pai, sobre a Tua palavra, que é viva e eficaz e transforma as nossas vidas e os nossos corações. É o que eu te peço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse rapidamente sua Bíblia em João 8,32. Rapidamente. João 8,32. Passagem muito conhecida. Um versículo que você pode decorar hoje, agora. Amém, irmãozinho? Amém? Amém. João 8,32 diz o que aí na sua Bíblia? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vira para quem está ao seu lado e fala isso. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que essa verdade vai nos libertar do quê? Oi? Da mentira, da ignorância. Né? Tem coisas que quando a gente sabe a verdade, tem muita gente que inventa umas mentiras e ensina como verdade, né? Ah, não pode tomar manga com leite, né? Você já deve ter visto isso. O dia que você toma uma vitamina de manga com leite, você vê que aquilo não faz mal como falavam que fazia. E aí você vê que você está sendo libertado de uma mentira, né? Então você pode experimentar de fazer uma vitamina de manga com leite. Eu não gosto de manga, por isso eu não vou tomar. Mas você que gosta, experimente. O lance, meu irmão, é que nós precisamos saber a verdade, porque ela vai nos libertar da mentira e do engano. E da ignorância. Por que os adolescentes, né, que estão aqui, as crianças vão na escola, ou você que é jovem e está fazendo faculdade? Para ser liberto de uma ignorância também mental, de conhecimento, né, uma falta de conhecimento, para você adquirir conhecimento, você ser inteligente e você ser um rapaz e uma moça inteligente e ter mais conhecimento. Né? Minha esposa sempre brinca que eu gosto muito de saber das coisas. Algo que eu tenho dentro de mim, então se alguém fala uma coisa e eu não sei se aquilo é verdade, eu vou pesquisar. E ontem até estava numa reunião de família e uma pessoa falou assim, não, igual a barata, quando morde a gente, não sei o que, foi barata morde. Aí ela falou assim, morde, principalmente na boca e tal. Eu falei, rapaz, eu vou pesquisar isso aí amanhã na internet, eu nunca ouvi falar de barata morder. Pesquisei, irmão, a verdade. Barata morde, e tinha casos lá, mostravam um vídeo lá de umas tribos, que um pessoal que foi lá para fazer saneamento básico e tal, era lotado de barata, e todo mundo tinha muita ferida pelo corpo, principalmente no rosto, e as crianças principalmente na boca, porque barata gosta de mau cheiro. A galera não escovava os dentes, e vai na onde? Na boca. E uma outra coisa que falou lá também, que barata ama cerveja, então se você toma cerveja, tome cuidado. A barata, aquele negocinho, boca fechada não entra mosquito, mas entra barata, se tiver. Aí até falava lá no texto, que se a pessoa toma cerveja e fica lá no sofá de boca aberta, se tiver barata na casa, o local que ela mais vai querer ir é na sua boca. Então, primeiro eu não recomendo você tomar cerveja, então toma cuidado que a barata vem. Irmãzinhas aí que gostam de uma barata. Aleluia. Bom, irmãos, a gente tem que conhecer a verdade. E eu vejo que hoje em dia na nossa população, na nossa sociedade, nós temos sido muito enganados. Muitas vezes tem tentado enganar nossos filhos, nossas crianças nas escolas. Isso que o pastor falou hoje um pouquinho tem a ver com o que eu quero trazer nessa noite. Tem muito a ver com algumas sequências de coisas que eu tenho visto. Essas umas 3 semanas atrás, eu já tinha visto algumas coisas que estavam me inquietando nessa área. Tempo atrás eu vi um documentário sobre o Japão e a forma de educação no Japão. E também me chamou muita atenção coisas que eles fazem lá que a gente não faz aqui. E, consequentemente, isso reflete em toda a sociedade. Coisas como, por exemplo, as crianças, desde pequena, lavam os banheiros nas escolas, para que elas tenham que aprender o que elas sujam, elas têm que limpar. Então, assim, crianças de 7 anos, tinha foto de 7, 8 anos, com os luvinhas, ajoelhados lá com coisas, esfregando o chão dos banheiros e tudo mais.
Pessoal, essa questão de roubo, assassinatos. Lembro que, por exemplo, quando eu vi as estatísticas, 9 assassinatos por arma de fogo no ano. Não é que eu vi assim, mas no ano, no Japão inteiro. Aí você fala assim, nossa, isso acontece em São Carlos, em um semestre. Né? Então, assim, aqui no Brasil, isso aí é impossível. Às vezes tem anos que isso aqui é pior, às vezes acontece só no nosso bairro. Em um ano, às vezes acontece tanta morte assim. E coisas da educação que foram me despertando. E também, esses dias também eu vi um acidente. Né? Mostrou no jornal também, umas crianças atravessando a Dutra e pulavam num laguinho assim. Né? Tipo assim, tinha uma valeta do lado da água, eles atravessavam a Dutra e pulavam. Aí eles subiam, desviavam dos caminhões de novo, dos carros, pulavam e ficavam indo e voltando. Até uma hora que um carro vem, pega um menino de um cheio e manda o menino longe. Né? Aí você para assim, para onde estão os pais dessas crianças? Ou então mesmo se tem os pais não estão sabendo. Né? Depois falaram que parece que os pais falaram que o menino falou que ia jogar num campinho de futebol e depois foi lá brincar com esses amigos. Mas assim, às vezes nem é culpa dos pais nesse sentido, nessa hora, mas onde a falta de educação refletindo em acidentes. Esses dias um cara, estava chovendo pra caramba, estava saindo daqui na hora do almoço, choveu um monte. Eu estava de bicicleta descendo na rua aqui, um cara me fechou na rotatória do Toninho aqui, quase me atropelou eu estava de bicicleta. Aí você fala, nossa, o cara não sabe andar numa rotatória, não sabe enxergar uma bicicleta. Também, esses dias também relacionado a isso, cortaram grama aqui e volta, né? Toda aqui na frente aqui. Cortaram aqui, mas ali perto do Toninho, no atacado, estava saindo do supermercado, parecia que tinha tido uma festa. Sabe quando tem um show, que o pessoal joga todas as coisas no chão, parecia um Réveillon? Na frente do supermercado ali tinha mais ou menos umas 30, 40 garrafas plásticas no gramado, mais um monte de copo, um monte de copinho de Danone. E ali não tem show. Aí depois eu estive pensando, a única possibilidade para estar tudo acumulado ali, as pessoas que saem do supermercado, às vezes tomando alguma coisa e já jogam pelo carro. E eu vejo muito isso aqui em São Carlos. E a gente vai dizer, mas isso aí é reflexo, às vezes, de aquele pessoal pobre. Não é não, meu irmão. Tinha um cara na minha frente esses dias, que foi essa semana também, tinha um rapaz com um carrão chique no último, né? E o cara baixou o vidrão e jogou um potinho de Danone para fora. Pá, na rua assim, e foi embora. Segue a vida. E aí a gente está falando de pernilongo, de zika, e de chikungunya, chinunhunha e tudo mais. E a maioria das vezes nós somos os responsáveis. Nós somos responsáveis porque a gente joga uma latinha. Às vezes você, com certeza, às vezes você pode saber que talvez você já fez isso. Não sei. Talvez a sua consciência te acuse aí. Se você está dirigindo e você joga uma latinha para fora de refrigerante, ou um copinho, um papel, ou aquele papelzinho que alguém te entregou no jornal e você não queria deixar no seu carro e você jogou para fora. São coisas que começou a me despertar como a falta de educação está presente no nosso dia a dia. Como a falta de conhecimento que nos liberte também até de sujeira, de doenças, de coisas ruins da nossa sociedade, está faltando em nós. Está faltando no povo brasileiro. Está faltando na minha vida e talvez na sua também. Nós precisamos de mais educação. E eu comecei a pesquisar sobre isso um pouco na Bíblia. Como que Deus também trata sobre isso na Bíblia. E na educação, no dicionário, fala que é o aperfeiçoamento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano. Um disciplinamento, uma instrução, um ensino. Agora, se nós temos a falta de educação, quer dizer que está faltando ensino, está faltando disciplina, está faltando a gente aperfeiçoar ou fisicamente a pessoa, porque existe a educação física, como vocês sabem, eu sou um professor de educação física, então existe a educação física. Tem a educação, no caso, moral, né, que ele fala aqui, e uma educação que fala aqui também sobre intelectual, que seriam os ensinos da escola, o pessoal aprende matemática, português e tudo mais. Mas existem ensinamentos morais que muitas vezes estão faltando em nosso meio e que nós temos deixado para que outros façam isso com as nossas crianças. Existem aperfeiçoamentos morais, educação moral, que a gente está esperando hoje que a escola faça. E esse é o grande problema.
Quando a gente coloca a educação, não só intelectual, mas moral, na mão de outro, que pode passar o que ela acha que é bom para ela. Muitas vezes, é interessante que nem pode até vir um MEC, que nem a gente está vendo aí, colocando ensinamentos que nós não concordamos. O professor agora que vai passar isso, ele influencia muito no trabalho que ele vai passar, a forma que ele vai passar aquilo. Depende, pode nem vir essas coisas no MEC, mas tem professor que passa coisas erradas. Tem professor que faz a cabeça dos alunos. Tem professor que fala, não, eu quero que meus alunos sejam, por exemplo, capitalistas. Ele vai descer a lenha no socialismo. Tem professor que é o contrário. Em geral, no Brasil, é o contrário. Nós vemos muito essa tentativa de formação do socialismo, pelo menos intelectual. Não que a gente vai virar socialista, mas na escola, 99% dos meus professores eram tendência socialista, marxista, comunista, etc. Depende, né? Eu lembro que eu tive um professor que era capitalista extremo. E eu lembro que ele chegava na aula e ele instigava o povo a ficar nervoso. E ele chegava assim, e tem que ser, ele era a favor dos escravos. Aí o pessoal ficava chocado e tal. Daí um dia a gente chegou nele e falou assim, ó, gente, sabe por que eu faço isso? Porque todo mundo hoje em dia é socialista ou comunista de moda. E eu quero às vezes despertar em vocês o lado positivo dos outros pensamentos também. Era um professor que um dia que a gente sentou para conversar foi até interessante. Porque todo mundo já pendia para o lado esquerdo e ele era de direita e de repente saíam uns conflitos bons na sala de aula até. Converse por causa de um pensamento diferente. Agora, nesse sentido, essa parte de educação, muitas vezes nós temos deixado de tirado da mão da família e passado para o Estado, ou para o governo, ou para os professores, ou para uma babá, ou para uma escolinha particular, o ensino moral dos nossos filhos. Não que eles não possam ensinar moralmente, por exemplo, a dar um agradecimento, etc. Mas tem coisas, tem áreas, principalmente área sexual, religião, né, crenças e tudo mais, que a pessoa, quem tem que passar isso é a família. Somos eu e você. E muitas vezes, esse dia eu estava vendo, tem um vídeo famoso, né, você já deve ter visto esse filósofo por aí. Tem bastante coisa dele, principalmente no Facebook, internet. O Mário Sérgio Cortella. Ele tem uns pensamentos muito interessantes. Já vi coisas também que nem tanto, mas ele se diz até uma pessoa cristã, mas ele não se diz como oficialmente evangélico, nem católico e tudo mais. Mas eu não lembro se ele tem alguma religião específica. Mas eu sei que é o seguinte, ele um dia está falando sobre educação, ele estava dando uma palestra sobre educação, e um professor, um pai de um aluno chega para ele e fala assim, professor, como nós, pais, podemos ajudar a escola na educação dos nossos filhos? Aí ele falou que ele virou para o pai e falou assim, existe uma inversão de valores na sua fala. Existe uma troca de posição. Na verdade, você devia estar me perguntando como os pais, né, como a escola, vamos dizer assim, pode auxiliar os pais na educação dos filhos. Como a escola pode auxiliar, porque quem tem que educar é você. Aí ele fala assim ainda, nós passamos 4 horas por semana com seus filhos, junto com outros 40 alunos, numa sala de aula, 1 para 40. E você depois tem as suas outras 20 horas da semana, mesmo que talvez ele esteja dormindo, mas com você, com a sua família, ou de sua responsabilidade. Como a gente vai consertar em 4 horas princípios morais que de repente você não esteja passando durante 20 horas. E isso é a mesma coisa que uma vez eu falei para uma família. Uma mãe chegou para mim, um pai, na verdade, chegou, falou para o filho e chegou até mim. Eu sou líder dos adolescentes aqui, de jovens e tal. E uma vez uma pessoa chegou e falou assim, mas o que o meu filho está aprendendo nessa igreja? Que ele não obedece. O que o Mateus está ensinando lá que meu filho não obedece aqui em casa? Aí eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha, eu tenho 1 hora por semana com o seu filho. Como que eu vou consertar tudo que de repente ele aprendeu de errado? Ou que você não está consertando dentro de casa? Ou como que eu vou consertar o erro que às vezes você está deixando de fazer em casa? Em 1 hora por semana. Não tem jeito. Eu tenho 1 hora por semana com eles, 1h30, 2. Você que tem que educá-lo. Você que tem que chamar a atenção. Você que vai ter que pôr de castigo. Você que vai ter, muitas vezes, que cobrar lição, tarefa. Não sou eu. Eu posso ajudar, eu posso auxiliar. Mas não sou eu que vou estar no dia a dia com o seu filho. Não vai ser eu. Não é o pastor que muitas vezes vai estar do seu lado toda hora. É como se fosse babá eletrônica. Né? Ninguém anda com uma babá eletrônica assim, pastor, estou indo trabalhar, hein, pastor? E não tem jeito, gente. Não é um programa de reality show que tem câmera para todo lado para a gente ficar vistoriando o que a gente está fazendo.
nós temos que pensar na educação. Refletir sobre isso. Abra em Hebreus 9, 27. Abre um pouquinho aí em Hebreus 9, 27. E a partir desse versículo eu vou fazer uma pergunta para você. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aos homens está ordenado morrer 2 vezes. É isso? Está escrito aí? Uma só vez. Depois vindo isso o juízo. Então, aqui já cai por terra reencarnação e tudo mais. Certo? Se você está na dúvida sobre isso, aqui já tem um versículo falando sobre que nós vamos viver uma vez só. Então nós não somos que nem um gato que tem 7 vidas. Você deu risada, Mara. Justo você, Mara. Bom, quem não sabe, o Mário teve um histórico quando ele era do mundo que ele não gostava de gato, judiava de gato, mas ele foi convertido e ama os gatos hoje. Tá bom? Assim, ele respeita os gatos. Não é que ele ama, assim, mas ele respeita. Eles lá, eu aqui, né? Irmão, é o seguinte. Você foi viver uma vez só. Baseado nisso, o que você está fazendo da sua vida? É só uma chance que você tem. E aí eu te pergunto. O que é mais importante para você, seu filho ou seu trabalho? O que é mais importante para você? Seu pai, sua mãe ou seu trabalho? O que é mais importante para você? Seu esposo, sua esposa, ou seu trabalho, ou seus estudos? A sua empresa é mais importante? O que você faz? O que eu vejo, irmãos, é que cada dia mais nós temos sido chupinhados, vamos assim, grudados no trabalho, nos estudos, nas coisas para fazer. E nós temos tido menos tempo com a família. E a família é a base da igreja. A igreja só é o corpo de Cristo, mas ela é formada por famílias. Por pessoas que são inseridas em família. E o diabo, ele quer destruir a família. Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja. Ele enfraquece a igreja. Ele enfraquece a base, que é a família. Às vezes eu já vi pessoas falando assim, naquela igreja lá, os adolescentes ou os grupos, eu gostaria que tivesse mais adolescente, ou então assim, os adolescentes não têm... Eu já vi uma vez muita referência. Tem casos que o adolescente vem para uma igreja e a família dele é quebrada, mas ele começa a tomar em pessoas na igreja ali como referência de família. Ele pode falar assim, eu quero ser um dia com um pai como esse cara aí, porque o meu pai não é referência para mim. E aí ele começa a ver você, de repente, tratando bem sua esposa. Você fazendo um carinho na sua esposa. E ele fala assim, eu não tenho isso em casa. Eu quero uma referência dessa, eu quero uma família assim. Às vezes você não tem amor, carinho dentro da sua casa. Mas na igreja é um lugar bom para você encontrar pessoas que possam se tornar referência para você. Amém? Que você seja essa referência, amém? Que as pessoas possam olhar para você e falar assim, eu quero ser como você. Quando Paulo diz, que sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, que você possa chegar para as pessoas e falar assim, sede meus imitadores, me imitem, porque eu estou imitando a Jesus Cristo. Que você seja referência, amém? Vira para quem está ao seu lado assim e fala, que você seja uma referência para outras pessoas. Agora, o interessante é que, se a gente não vivenciar as verdades de Deus na nossa família, se a gente não vivenciar a coisa boa de Deus, a palavra de Deus na nossa casa, vai ser muito difícil a gente vivenciar isso em outros lugares. É muito fácil a gente falar assim, mas lá na igreja, lá no salão, é gostoso. É gostoso. Aqui é fácil viver, ser crente, gente. Ixi, aleluia, glória a Deus, e sai rodopiando até se quiser. Mas, meu irmão, o difícil é ser cristão dentro de casa. Na hora que alguém pega no seu pé, na hora que alguém cobra a sua tarefa,
cobra que você não fez alguma coisa. Ali é fácil de a gente gritar. Mais ou menos assim, você está lá. Você não presta! E toca o telefone. Aí você atende como? Não. Assim, alô? Ô pastor, a paz. Tudo bem? Maravilha, pastor. Na bênção. Na bênção. Está marcado, amanhã, discipulado. Amém. Paz, pastor. Deus abençoe. Bom dia para o senhor. Volta. Onde eu estava? Volta a briga. Oi? Máscara, né? Finge uma coisa que está tudo bem, mas não está. Muitas vezes dentro da nossa casa é o lugar mais difícil de a gente ser fiel, verdadeiro, puro, honesto. Né? Saber medir as palavras é dentro da nossa casa. Agora, nós precisamos tentar viver o evangelho dentro de casa, na nossa família. O que eu quero que você pense nessa noite, saia daqui pensando, eu preciso priorizar a minha família. Amém? Eu preciso dar atenção na minha família. Eu preciso dar atenção para o meu filho. Eu preciso dar atenção para minha filha. Eu preciso dar atenção para os meus pais. Eu preciso dar atenção para os meus irmãos. Eu preciso dar atenção para a minha casa. Você pode sair daqui e não entender nada do que eu falei, mas se você sair daqui pensando, eu preciso abençoar a minha casa, eu preciso ter mais tempo com a minha família, eu já saio feliz. Que você tenha mais tempo com a sua família. Amém? Amém. Vamos acabar. Não é brincadeira. Tem mais um pouquinho. Irmãos, abra lá Efésios 6. Efésios 6. Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 6, nós vamos ler do 1 ao 3. Eu quero falar um pouquinho para você sobre relacionamento de pai e filho. Quem aqui é pai? Ou mãe, né? Pais em geral. Agora, quem aqui é filho? Interessante que todo mundo, né? É legal, né? Bom, isso é verdade, meu irmão. Você é filho, não tem jeito. Tá? Então essa palavra é para você. É para os pais e para os filhos. Tá bom? Vamos lá. Efésios 6, versículo 1. Fala assim, vós, filhos, então está falando com você e comigo. Sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Amém? Honrar é mais que obedecer. O que é honrar? Vamos lá, pode falar, gente. Fala alto aí. O que é honrar? O que é alguém ser honrado? Respeitar. O que mais? Oi? Dar valor. Quem? Fazer o que pede, obedecer. O que mais? O que é honrar? Ser submisso. Falar bem, dar louvor, dar glória àquela pessoa. Interessante que, não sei se você pode lembrar disso daí. Honra tem uma junção de coisas. Mas pode ver que sempre quando a pessoa recebe uma medalhinha, a maioria das vezes está escrito o quê? Honra ou mérito. Honrado, ele está recebendo uma glória, algo assim, por um mérito, uma coisa que ele fez. Tá? Então pensa assim, quando você recebe aquela medalhinha que você valoriza tanto, que você ganhou lá quando você estava na 5ª série, né? Um campeonato de bets que teve entre os amigos da rua, que está lá pendurado. Às vezes o seu amigo você chega assim, eu tenho um troféu. A minha medalhinha aqui é a medalhinha lá do campeonato de bets da rua, né? Ou de corrida e tudo mais. Eu tenho um monte, gente. Nossa, eu tenho um monte de medalha de basquete, um monte de coisa. Está tudo no sótão. A Fernanda não deixou eu pôr lá. Eu tinha umas 30 medalhas, troféu. Depois que casou, meu irmão, negócio, você acha que vai pôr num... Vai ter o meu quarto, cantinho do guerreiro. Não, meu filho. Vai estar tudo no sótão, lá dentro de um saco fechado. Viu? Vai se preparando. Meu irmão, é o seguinte.
Aí o que acontece? Honra. A honra tem a ver com esse respeito, com obediência. Não é só obediência, porque obedecer, você pode obedecer sem honrar. Por exemplo, seu pai ou sua mãe chega para você e fala: Bruno! Cadê o Bruno? Tá ali. Bruno! Arruma essa cama! Aí eu vou, tudo comigo, isso aqui, eu vou, arruma, tá lá. Isso é um jeito. Obedeceu? Obedeceu. Mas de coração, assim, aberto. Honrando o pai e a mãe? Não. É aquela questão, a gente pode fazer, mas se não fizer de coração, não fizer honrando, respeitando. Né? Nesse caso, o Bruno já teria arrumado a cama antes de pedir. Porque já sabe que agrada a mãe e o pai dele. Né, Bruno? Eu sei que não acontece muito isso, gente, mas... Outro dia tiraram uma foto do Bruno dormindo, puseram no WhatsApp. Estava até sem lençol a cama. Para quê? Para não ter que arrumar, né? Que beleza. A tática. A cama está arrumada porque não tem nem lençol. Pelo menos está arrumado. Irmãos, nós temos que obedecer. Nós cantamos até uma música sobre obedecer. Você deve obedecer no relacionamento com o seu pai. Honrar está implícito ter amor pelo pai, pela mãe, afeto, cuidado, velar pela palavra, você respeitar, fazer com alegria no coração, é você proteger as costas do pai e da mãe. Sabe quando ele não está presente, de repente alguém começa a falar mal, fala, esse é meu pai, minha mãe. Ou quando a gente honra uma autoridade também, honrar um pastor, começa a falar, não, esse é o meu pastor, não é assim não, eu conheço ele, não é isso aí que você está falando não. Você é o líder da minha célula, você não sabe com quem você está falando aí, não é assim desse jeito não. A gente pode proteger as pessoas. Agora, a questão de honra, que eu quero destacar aqui, é que Jesus, ele sempre honrou o Pai. Se você observar na Bíblia, a vida de Jesus, quase tudo, gente, direto ele falava, eu fiz o que o Pai fez primeiro. Eu fiz apenas aquilo que o Pai me ensinou. Eu honro, a toda a glória se dá do Pai. O Senhor é bom é Deus. Ele joga tudo para Deus. Ele joga tudo para o Pai. O próprio Jesus joga toda a honra ao Pai e não a Ele mesmo. E às vezes vem também elogios para a gente sou o cara. Ou então a gente, isso aí, desse jeito. Ou às vezes a gente não fala nada, mas age como tal. Como muitos cantores gospels hoje em dia, né? Que já... eu vou lá na sua igreja, vou cantar lá. Só que eu exijo uma oferta. A oferta é 200 mil. Coisa simples assim. Aí o cara vai lá. Cachezinho, quero 5 toalhas brancas, não sei o quê, caixinha de morango, não sei o quê. Meu... Então a pessoa já saiu, está em outro nível, né? E tudo mais. Agora, quem quer honrar a Deus, tem que honrar os seus pais. Se você quer honrar a Deus, você tem que honrar os pais, porque é um mandamento com promessa. Se é um mandamento, a gente tem que obedecer, amém? Mandou, faz, correto? Se a gente é filho e a gente tem que obedecer, então, se ele mandou a gente honrar pai e mãe, nós devemos honrar pai e mãe. Você é filho, todos nós somos filhos aqui, como a gente falou. Você deve honrar seu pai e sua mãe. Aqui a gente pode incluir também pais espirituais, no sentido de pessoas que cuidam da gente espiritualmente. Aquele que de repente fez você se converter. Aquele que de repente cuida de você. Às vezes não é seu pai biológico, mas é seu pai aqui na terra. Ele que pegou você para criar, às vezes você é adotado. Mas é seu pai, sua mãe, aqueles que cuidam de você, fazem você ter sustento aqui nessa terra. Às vezes um pai espiritual que cuida de você, o seu discipulador, uma pessoa que está te acompanhando aqui na comunidade, onde você esteja. É importante nós honrarmos nossos pais e nossas mães. Amém? Primeira coisa que ele destaca aqui, são 3 coisinhas. Que é justo. Olha só, o versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso quer dizer que você deve fazer isso porque deve. É justo.
É digno. Seu pai fez muito por você, sua mãe fez muito por você, é justo que você honre eles. Sua mãe teve você na barriga. Você não sabe o tanto que ela enjoou. A barriga dela esticou, doeu, enjoou, ficou ruim. O pé virou um pão. Né? As estrias que ela tem foi na barriga, foi por causa de você. E aí? E muitas vezes nós não honramos, não respeitamos. Aí vem a questão, é justo. Existe uma norma universal, gente, de honrar pai e mãe. Não é só Bíblia, não. Se você pesquisar, a maioria das religiões, né, mesmo que sejam politeístas, aquela coisa que tem um monte de deuses, um monte de coisa, todas elas pedem essa questão de honrar pai e mãe. Sociedades que até dizem ateus, honram pai e mãe. Então, quando a gente para de honrar pai e mãe, ou quando a gente começa a desrespeitá-los, faz com que a gente esteja fazendo a vontade do diabo, a vontade do adversário. Porque ele quer que você não honre seus pais. Ele quer porque ele quer injustiça. Ele quer destruir a justiça. Ele quer atacar a família. E no segundo ponto é que ele fala assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É um primeiro mandamento com promessa. Então, é um segundo ponto, que é um mandamento, você deve fazer. É obrigação sua fazer. E existe uma promessa. Então, existe uma consequência de você obedecer. Se você obedecer, vai ter consequências boas. Que é o terceiro item. Que tem a questão de honrar o pai e a mãe. E aí fala assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter muito tempo sobre a terra. Você vai ter dias bons. O que eu vejo na prática, gente, é que Deus aplana os caminhos daquele que honra o seu pai e a sua mãe. É como se você, de repente, tivesse a sua vida fosse cheia de morros. Mas quando você honra e respeita o pai e a mãe, é como se Deus pegasse um trator e nivelasse o terreno, para que você pudesse andar mais suavemente. Porque, além de experiência que os seus pais têm, e eles chegarem para você, não faça assim, faça assado, porque eu já fiz e deu certo. Os pais cortam caminhos. Às vezes, pessoas que têm mais experiência, elas cortam os nossos caminhos. Chega para você e fala assim, faz assim, vai em tal lugar, que ali você vai resolver aquele problema. Você quer comprar um carro? Simplesmente uma coisa nada a ver. O registro é feito ali, tal coisa é ali, você já trocou, já passou para o seu nome? Faz tal coisa, já recebeu o documento e tal. Vai te orientar, se você não sabe nada disso. Até para fazer necessidades, né? Desde pequeno, o pai te ensinou a baixar as calças, correto? Quem aqui não aprendeu isso? Nós aprendemos. Chega no banheiro, você abaixa. Né? Meu irmão, é importante você respeitar a sua família. Às vezes você pode falar assim, mas meu pai, você não conhece meu pai. Honra, respeita. Não é que ele fala ali, uma coisa interessante também. No começo ele fala assim, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Pode ser que o seu pai, de repente, mande você fazer uma coisa que não é agradável a Deus. A palavra de Deus fala para a gente obedecer no Senhor. Se ele mandar você fazer uma coisa errada, você pode não fazê-lo para agradar a Deus. Então, seu pai chegava assim, vai lá, chifra mesmo, sua namorada, vai dormir com ela. Você pode não fazer, porque você quer agradar a Deus, em primeiro lugar. Amém? Agora, não há nada mais perigoso, gente, e nocivo para uma carreira profissional, para um relacionamento marido e mulher, né, o futuro da sua vida profissional, do que você entrar em colisão com seus pais. A gente vê muitas famílias que quando você casa, gente, você não casa só com a sua esposa. O marido não casa só com a esposa. A esposa não casa só com o marido. Vem todo um pacote. Que às vezes ninguém falou para você que vinha. Mas tem o noro lá, o genro. Né, que eu tenho costume de falar noro na nossa família. O noro, né, o genro, tem o cunhado, tem a sogra.
É? Tem um sogro. Tem um monte de gente que de repente você pensou que não vinha, mas vem. Vai lá na sua casa, assalta a geladeira. Ainda mais quando o pessoal mora junto, né? É um perigo morar junto, gente. Se você conseguir, não more junto quando você casar. Jovens aí, esquece isso. Vai morar num casebre, mas more separado ali, só você e sua esposa. A palavra de Deus fala, né? Unirá o homem a sua mulher, deixará pai e mãe, unirá a sua mulher, vai deixar seu pai e mãe. Vai para um lugar. Que olha, já vi cada história, gente que está morando assim, em conjunto, parede com parede, assim, a mesma geladeira. Às vezes você comprou aquela coca gelada e era para você jantar à noite. Aí na hora que você chega, acabou. Quem tomou? Os meninos chegaram do futebol, estavam com sede. Aí chegou o João, sabe? Namorado da sua irmã. Tomou um golinho também. Mas ele tomou o meu doce também? Que as crianças estavam com vontade de um docinho, só tinha esse. Mas e Yakult? As crianças também. Mas e o bolo na geladeira? Esse fui eu. É assim, meu irmão. Fora outras coisas terríveis, tá? Coisa de um se intrometendo na vida do outro, ouvindo conversa, o pessoal põe copo na parede. Esquece, meu irmão, esquece. Vai viver sua vida separado mesmo, você e sua esposa, tá? Agora, então assim, você tem que honrar pai e mãe, tudo. O pessoal diz assim, é melhor você morar assim, não tão longe que a sua mãe venha, ou sua sogra, né, venha com mala para passar um mês, e nem tão perto para que ela venha de chinelo e pijama, né? Então, uma distância boa da família. Isso aí é verdade, gente. É bom a gente ter uma distância que você consiga ter privacidade também, tá bom? Agora, irmãos, a questão aqui de honrar pai e mãe, não é que a gente vê nessa passagem, Deus vai nos abençoar, Deus vai planar os nossos caminhos. E eu vejo isso na prática. Filhos que honraram mais os pais, se dando bem na vida profissional, amorosa, e aquele filho que de repente não honrou os pais, a mãe, foi desobediente, fugiu de casa, causou tendo um monte de problema familiar. Aí você vai ver, às vezes não consegue ter sucesso na família, amoroso, muitas vezes sem problema. Não estou falando que é geral, tá, gente? Mas a maioria dos casos acontece isso. É aquele rebelde. E aí a bênção não vem sobre ele. A bênção dos pais não vem sobre ele. E aí Deus também não aplana os caminhos, porque tem uma promessa. Alguns vão morrer mais cedo, porque não estão obedecendo os pais. Aquela criança que eu vi no vídeo lá, não obedeceu os pais, morreu mais cedo. Não sei se morreu. Mas a questão é a seguinte, estava em quase morte lá, no dia que mostrou no jornal, estava em estado grave. A questão é que muita gente morre atropelada na rua porque não obedeceu. Aqueles jovens que morreram um tempo atrás naquela balada, na Boate Kiss, pode ser que alguns ali no meio, o pai falou para não ir. Alguém de repente, filho, não vai hoje não. Fica em casa. A gente não sabe o dia de amanhã. E você vai viver um dia, aqui fala que uma vida só. Então o que você está deixando de fazer na sua vida? O que você está jogando fora o tempo dela? Às vezes trabalhando demais. Às vezes estudando demais. E não tendo tempo com a sua família. Não tendo tempo com Deus. Não honrando a sua casa. Tem que estudar. Viu, adolescentes? Já estava falando uns assim, eu vi. Já estava, que beleza. Então não tem que estudar. Não é isso, meu irmão. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que trabalhar. É digno. Mas muitas vezes a gente sai depois, chega em casa, e aí fica no Facebook, fica em WhatsApp, ou vai trabalhar mais, ou vai fazer mais coisas, e não tem tempo para a sua família. Às vezes o seu pai também chega e fala assim, filho, não faça isso, não chegue tal hora, obedeça. E a gente acaba não obedecendo, não fazendo aquilo que o pai mandou fazer. Agora, não importa se seu pai é quadrado ou redondo, não importa se seu pai é um doutor ou se ele é do primário. Se ele só tem primário, ouça o seu pai, obedeça os vossos pais e obedeça a Deus. Amém? Que Ele é o nosso pai. Amém? E se Ele mandou a gente obedecer, a gente tem que honrar os nossos pais. Agora, no versículo 4,
Vai ali, em continuação. Agora é para os pais. Pensou que ia escapar, né? Eu vi a gente fazendo assim, ó. Né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Algumas versões falam a admoestação do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira nos nossos filhos. Como um pai pode provocar ira num filho? Vamos lá. Oi? Mandando arrumar a cama. Sendo injusto. Promete e não cumpre. O que mais? Espancando. Mentindo, fazendo diferença. Xingando. Interessante que tem várias formas que um pai, às vezes a gente acha que só vai provocar ira aquele pai que fica meio que provocando, né? Fica dando cosquinha no filho. Tem que ir mexendo toda hora. Não, mas tem várias formas de provocar ira num filho. Interessante que uma das principais, que a gente quase não presta atenção, é que um pai que dá ausência de tempo, de proteção, ele vai provocar, às vezes, na vida do filho. É ira. Meu pai não liga para mim. Meu pai não me ama. Meu pai não me quer. Eu nunca consegui agradar meu pai. Nunca consegui agradar minha mãe. O interessante aqui, meus irmãos, eu vou dar um destaque aqui, porque é a forma que está escrito na Bíblia. Quando fala ali, filhos, honra teu pai e tua mãe, tal, para que te vá bem todos os dias na terra. No começo fala assim, ó, vós filhos, o primeiro, né, o 6:1. Sede obediência a vossos pais no Senhor. Aqui pais, no original lá, se você buscar no original, está se referindo como se fossem os pais, pai e mãe, parentes, os seus parentes que te geraram. Né? E até em inglês está como se fossem parentes. Agora, aqui embaixo, no versículo 4, e vós pais não provoqueis a ira, está aqui em inglês até father. E no original ali, pai, no sentido masculino. E principalmente naquele fala ali para o pai ensinar a criança, na demonstração, no ensino, como sendo uma responsabilidade do homem fazer isso. O que nós vemos hoje em dia é que cada vez mais o homem tem se ausentado da sua responsabilidade como pai. Não que a mãe não ensine, a mãe ensine também. Ensina, só que a palavra de Deus também mostra ensinamentos que o homem deve assumir dentro de casa. E a tendência hoje em dia é que o homem está cada vez mais se afrouxando ou até deixando de fazer coisas dentro do lar que deveriam ser feitas e passando a responsabilidade para a mulher. E a mulher se desdobra, porque agora também muitas mulheres estão trabalhando também fora, não ficam só em casa cuidando das crianças e ela tem serviço dobrado. Chega em casa, ainda tem que cuidar da família, cuidar da casa e cuidar do marido. O homem, ele tem esse papel, nós temos que cuidar das crianças também. O homem tem que cuidar do seu filho, tem que tratar, né, tem que ensinar. E outra coisa que você pode também estar deixando o seu filho nervoso, favoritismo. Você pode, de repente, estar dando mais para um filho do que para o outro. Agradando mais um ao outro. Na Bíblia a gente tem uma história muito comum disso. No caso do José do Egito. Lembra quando o pai dele, né, qual é o nome do pai dele? Jacó. Né? Lembra quando ele vai lá e dá o que para ele? Uma roupa de grife. Né? Uma roupa de grife. Para os outros podia ser qualquer coisa. Ele dá uma roupa toda bonita para o José. E os irmãos ficam enciumados. O pai falava, às vezes, para os outros que amava mais José. Então não faça isso. Não dê um presente para um filho de R$50 e para o outro um de 500. Você pode até falar assim, mas eles entendem nada. Não faça isso. Não faça favoritismo. Que mais? Você também tem que tomar cuidado de você não desestimular o seu filho. Às vezes seu filho chega assim, pai, eu tirei 9 na prova, pai. Quando que você vai tirar 10? Né? Cadê o 10? Você tem que ser 10. Às vezes você desestimula ele fazendo isso. Falta de disponibilidade. Às vezes você chega, pai, você pode falar comigo assim, agora eu não posso, filho, estou ocupado. Aí toca o telefone, você fica meia hora no telefone, depois você desliga e vai fazer o que você tinha para fazer. Seu filho percebe.
Para os outros você tem meia hora. Comigo era só uma pergunta que eu queria fazer e você não deu atenção para mim. Falta de disponibilidade. Falta de diálogo. Às vezes o pai e o filho não conversam. Na Bíblia a gente tem um caso de Absalão e Davi, que uma hora eles brigam, ficam anos sem se falar. Pensou nisso? O resultado depois é que Absalão tenta tomar o trono do pai. Então tem tudo isso, gente. Tem resultado dessas coisas erradas que a gente faz também, como pais e filhos. A questão é que não existe uma tarefa mais difícil do que ser um pai e uma mãe de Deus e exercer a função de pai e mãe mesmo, né, dentro de casa. Às vezes é mais fácil fazer fora de casa, ter grandes vitórias lá fora do que dentro de casa. Interessante, a Bíblia está cheia de exemplos disso. Homens que fizeram grandes vitórias, vamos dizer assim, hoje em dia seriam profissionais, ministeriais, intelectuais, de guerra, venceram grandes guerras lá fora, do portão da casa deles para fora, mas dentro de casa passaram vergonha. A gente pode ver Jacó assim, a gente pode ver Eli, profeta do Senhor, e os filhos deles desonrando ao Senhor, ao ponto de depois morrerem também. Aí a gente vê, logo em seguida, Samuel, que foi, vamos dizer assim, cuidado de Eli, aprendeu com Eli as coisas, e pelo visto aprendeu a cuidar mal dos filhos também. Não deu a atenção que devia aos filhos. Tanto que o povo chega um dia para ele e fala assim: Samuel, nós queremos um rei, porque os seus filhos não andam nos seus caminhos. Eles não estão fazendo o que você ensina. Se os filhos dele tivessem em ordem, talvez Israel não teria tido um rei ali, porque os filhos deles continuariam sendo juízes em Israel. Permaneceriam a história de Samuel. Mas não, eles estavam desobedientes. E aí o povo pediu um rei. Agora, a gente vê depois, quem foi que Samuel orientou um pouco também, foi meio que tutor? Davi. E Davi tem um monte de desastres familiares. Davi foi um vencedor de guerras, conquistou reinos, mas dentro de casa, matou um gigante, né, no jovem, venceu um monte de coisa lá fora, lutou grandes guerras, mas dentro de casa foi um desastre. Traiu, matou gente, arranjou a mulher dos outros, depois teve filho, aquele filho morreu, aí vem o próximo, aí tem filhos dele como Absalão querendo tomar o trono dele, toma, ele tem que fugir, e vira uma guerra entre os filhos, aí depois os soldados dele matam o filho dele, um filho, né, deita com a moça lá e tudo mais, nossa, é uma bagunça com a própria irmã, é uma bagunça lá. Então assim, por falta de quê? De um pai presente dentro de casa. Talvez orientação, coisas que de repente faltou dentro de casa. Então, meu irmão, é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, ser pai e mãe. Eu estou chegando nessa experiência aí. Né? Mas a gente já tem que aprender. A gente vai aprender. E os adolescentes, os jovens, as crianças, eles falam assim, tem que entender os pais, porque um dia vocês vão chegar lá. E vocês vão ver como é difícil. E aquilo que você fala assim, não, eu não deixava meu pai, não deixava eu sair para brincar. Eu queria jogar bola, não deixou. Aí você vai ter o seu filho, você está fazendo a mesma coisa. Agora, quando os pais também podem magoar os filhos, com agressividade, estupidez, como falou, com briga, com gritaria, com discórdia. Quando ele cobra do filho uma coisa que ele não faz. Uma vez eu estava conversando com umas pessoas que falaram isso, o que eu não gosto é quando meu pai fala uma coisa, mas ele mesmo não faz. Meu irmão, nossos filhos estão de olho nisso. Seu filho, sua filha estão de olho quando você fala uma coisa e não faz. Ou não dá exemplo naquela área. Também quando um filho, quando há um desequilíbrio na disciplina, no encorajamento, ou você disciplina, no caso de disciplina, você não ensina, você não cuida. Tem gente que toma, hoje em dia o termo disciplina ficou muito ligado a ou bater ou pôr no cantinho da disciplina, né? Que seria um momento de castigo. Mas a palavra disciplina não significa isso, né? A palavra disciplina tem a ver com ensinar, né? Com você, até com admoestação também, que vem no sentido de que você ensinar falando, mostrando. Nós temos que ensinar. Então assim, basicamente,
Quando fala ali, mas criar na disciplina e admoestação do Senhor, você tem que chamar a atenção do seu filho nas coisas de Deus. Você tem que orientar o seu filho. Um papel importante dos pais é você fazer do seu filho um discípulo. Eu vou citar aqui 4 coisas para a gente terminar, que você deve fazer dentro de casa, como pai e mãe. Amém? Estão comigo aqui? Primeiro, você deve cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Você tem que cuidar da vida física deles, do corpo, saúde e tudo mais, e da parte emocional dos seus filhos. Você tem que nutrir a vida dos seus filhos. Interessante que o pai, ele não gesta, mas ele gera. Você, pai, você não gesta a criança, porque é a mãe, mas você gera. Você vai gerar confiança no seu filho. Você vai gerar coisas positivas ou negativas, depende da forma de criação que você tiver. Talvez na sua vida foi assim. Talvez seu pai não foi um bom gerador de opiniões dentro de você, de parte emocional. Às vezes seu pai te cobrava demais, às vezes seus pais abandonaram você. Às vezes você não foi querido ou querida. E de repente te abandonaram. Mas lembre que Deus não nos abandona, amém? E Ele é o verdadeiro Pai. Ele é o bom Pai. E Ele cuida de nós. Amém? Ele é o modelo para a gente seguir. Então siga o modelo do Pai, né, que Ele vai estar abençoando a sua vida. Então, primeiro ponto, como eu falei, você deve cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Segundo ponto, você deve treinar os seus filhos. Quando eu falo ali de disciplina de demonstração do Senhor, você tem que treinar eles para que eles possam, assim, aprender da palavra de Deus, para que eles possam crescer no caminho do Senhor. A palavra de Deus fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer, ela não se desvie dele. Você tem que ensinar eles desde pequenininho a andar nos caminhos do Senhor. Você tem que ensinar eles agora. Às vezes também filhos espirituais, a pessoa acabou de se converter, você vai ter que cuidar dele, vai ter que dar mamar, vai ter que dar leitinho, vai ter que cuidar, ajudar a engatinhar nos caminhos espirituais, nas coisas de Deus. O terceiro ponto, você precisa encorajar os seus filhos na palavra. Você precisa dar conselhos para ele na palavra. Conversar, dialogar. Você precisa ter tempo com o seu filho. Tem tempo com a sua filha. Eles precisam ser alertados, admoestados. Lá em Deuteronômio 6 fala muito sobre isso. Você pode procurar lá depois. Deuteronômio 6, na verdade, cita até o mandamento como promessa que ele fala lá, que aqui no caso estava citando em Efésios, está lá em Deuteronômio 6. Tem muita coisa que a gente pode aprender na palavra do Senhor sobre como cuidar dos nossos filhos. É legal você assistir coisas sobre isso, mas a própria Bíblia já fala o que nós temos que fazer. E muitas vezes nós não temos feito. E aí o Estado está querendo tomar o lugar seu e meu de cuidar dos filhos, de cuidar dos netos, de repente, se você cuida de um neto, era dever do pai, mas depende da situação, às vezes está na sua mão. E o pessoal brinca que pai cuida e os vós estragam, né? Já vi o pessoal usar esse termo. Os pais ensinam e os avós estragam. Não pode ser assim, meu irmão. Se você é avô, você tem que ensinar e disciplinar como um pai. Os avós estão aqui. Vocês têm que ouvir isso. Você não pode fazer com que desensinar aquilo que o pai ensina. Não pode deixar que a criança faça tudo o que ela queira. Essa criança ela tem que ser disciplinada no caminho do Senhor, ser orientada no caminho do Senhor. Amém? E o quarto ponto é que os pais são responsáveis pela educação cristã dos seus filhos. Seu filho pode passar um dia na melhor faculdade. Sua filha pode passar na melhor faculdade. Está com o nome lá, UFSCar, USP. Pode, de repente, ter o melhor emprego. Pode ser um empresário de sucesso. Um jogador de futebol. Seu filho pode ter um cargo importante. Ele pode ser presidente do Brasil. Seu filho pode ser tudo. Mas se ele não estiver com o Senhor, vai ser um fracasso. Talvez você mesmo sinta que o ensino seu, né, da disciplina das coisas do Senhor foi um fracasso. E você vai se sentir mal por ver o seu filho bem, às vezes até intelectualmente, mas afastado dos caminhos do Senhor. Porque, meu irmão, dessa vida a gente não leva o diploma. Eu tenho um diploma, nem sei onde está. Deve estar numa caixinha lá em casa, alguma pasta, nem pendurei em lugar nenhum. A pastora tem um diploma também, que eu lembro que ela falou que ela não sabe, estava lá no armário, lá em algum lugar, da USP.
Ribeirão. Eu tenho da Unesp, Rio Claro. Meu irmão, meu diploma não é nada se eu sair dos caminhos do Senhor. Eu posso ter dinheiro nessa terra, posso ter sucesso, você pode ter namorado ou namorada, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas a vida é uma só. Depois disso vem o juízo. E aí eu falo para você, o que você está fazendo da sua vida? O que você está deixando de fazer para os seus filhos? O que você está deixando de ter tempo com a sua família? Toma cuidado. Toma cuidado. Isso tem incomodado muito o meu coração, gente. Porque eu tenho visto, eu sou professor, vocês sabem disso também. E na escola que eu dou aula, outro dia eu vi numa reunião de pais, e eu, assim, ao mesmo tempo que eu vi os pais elogiando a escola, eu senti um peso no coração, porque eu vi uma mãe falando assim, ela chorou de emoção, agradecendo pela escola. Ela estava fazendo isso. Mas ela falou assim, nossa, eu agradeço muito a escola, porque meu filho, tudo que ele sabe é daqui, porque ele fica o dia inteiro aqui na escola, eu só vejo ele à noite, o pouquinho que eu vejo é difícil e tal. Mas, assim, o que ele sabe dizer um obrigado é por causa da escola, o que ele sabe fazer é por causa da escola. Eu falei assim, tudo bem, a escola está ensinando, fazendo um papel que era do pai, mas não era para ser o papel da escola. A escola ensina, mas quem tinha que estar fazendo isso era a mãe, era o pai. E se a escola ensina errado? E se aquele professor for com a casca grossa? E se você cai na mão de um professor doido? Como existem muitos doidos por aí. Com certeza já teve um professor doido na sua escola. Eu já tive muitos colegas doidos dentro da escola. Tive professores que saíam da sala de aula em um colégio que tinha um bar no lado, e o professor saía do colégio e ia para o bar. Todo mundo vendo, não estava nem aí. Cheguei a ver o professor sentado com os próprios alunos tomando no bar. Então, assim, a pessoa sendo um professor de ensinamentos, mas não de moral. Então, assim, o que você quer para o seu filho? Que ele aprenda o quê na escola? Né? A gente está vendo aí a escola sendo bombardeada por muitas coisas erradas. Apostilas do MEC com coisas que não agradam ao Senhor. Lotadas de coisas que não agradam a Deus. Ensinamentos para crianças muito novas sobre sexo e coisas absurdas. Né? A gente viu coisas lá, a apostila falando sobre sexo anal, sobre sexo grupal para criança de 8 anos. Sabe, coisas assim que não fazem sentido para a idade. E querendo ensinar as crianças sobre masturbação e outras coisas mais, para crianças pequenas. E está caindo isso na mão das crianças. E nós temos que, como sociedade, lutar pelos nossos direitos. Eu não quero que isso se ensine para o meu filho. Eu vou ensinar meu filho sobre isso. Mesmo que depois, quando ele estiver maior, para ele saber sobre esses assuntos. A prática, eu estava conversando ontem com um tio da Fernanda, ele é do mundo. E ele sempre, ele faz baladinha, diz que é ateu e tudo mais, fazia balada. Mas ele chegou para mim, Mateus, eu estou assustado. Levei meu filho numa festa de aniversário, chegou lá, era tudo criança de 9 e 10 anos. Ele falou assim, eu fiquei a festa toda, das 7 da noite às 10 da noite. Os meninos estavam mais brincando, que ainda são mais crianção, mas as meninas de 10 anos, todas com shortinho, dançando funk, rebolando, das 7 da noite às 10 da noite. 3 horas dançando, sensual, com um monte de shortinho, e os pais tudo lá. Eu falei assim, eu estou assustado com tudo isso. E ele, do mundão. Meu irmão, nós estamos assustados com isso. Mas nós não podemos aceitar, amém? Nós temos que lutar. Nós não podemos, com os nossos direitos, pelo nosso voto que você exerceu, você tem que ir atrás do seu deputado, você tem que mandar um e-mail para ele, você tem que ir atrás do vereador que você votou. Fala, cara, eu votei em você. Se você não fizer algo, eu nunca mais voto em você e faço propaganda mal de você, porque você não está mexendo. Os palitos, você tem que se mover. Olha o que está acontecendo nas escolas, olha esse material entrando para a escola, olha essas leis permitindo essas barbaridades. Nós não podemos permitir, amém? E como pais e mães e filhos, nós temos que honrar o pai, a mãe e filhos, obedecer os pais e as mães. E como pai, não irá aos seus filhos e levar paz e ser presente na vida dos filhos. Nós temos que falar mais sobre isso, nós temos que meditar mais sobre isso. Corrigir as nossas falhas. Precisamos de conversão. Talvez você não tenha tempo com seus filhos. Culpa do trabalho ou do estudo, eu não sei. Mas você precisa ter. Se você não tiver, o inimigo vai ter. Pense nisso, meu irmão. Se você não tiver, o inimigo vai ter. Através da escola, através de amizades, através de amigos.
Ele pode te levar o seu filho para um mau caminho, por amizades erradas, te levar para as drogas, ele levar para mundos terríveis. Nós somos responsáveis pelo nosso filho. Eu quero que você faça do seu filho um discípulo. Amém? Que seu filho e sua filha sejam um discípulo do Senhor, fiel ao Senhor, para quando ele crescer, ele não se desvie do caminho do Senhor. Amém? Vamos lutar por isso. Ore pelo seu filho. Eu oro toda noite, pelo meu filho ou filha que vai ter. Põe a mão na barriga da Fê e oro por ele. Para que quando ele crescer ou ela crescer, seja um servo do Senhor. No nome de Jesus. Eu profetizo sobre essa criança, que ela seja um servo, uma serva do Senhor, desde já. Desde que a gente ficou sabendo que estava grávida. A gente já orava antes, né? Para quando crescesse e tudo mais. Mas agora a gente ora todo dia, para que seja uma bênção. Amém? Você ore pelos seus filhos. Impõe as mãos sobre os seus filhos. Seja autoridade sobre eles. Ore por eles, no nome de Jesus. Interessante que, para a gente terminar, as últimas palavras do Velho Testamento fala que nos últimos tempos, através da pregação de João Batista, que havia de vir e tal, os filhos se converteriam aos pais, coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Nós temos que voltar a isso. Do nosso coração está convertido, está inclinado, né? Você estava num caminho, você se voltar para o seu pai e para a sua mãe, e os pais aos filhos. Amém? Que você tenha tempo com a sua família. Esses dias, assim, até mandei eu estava do lado conversando com meu pai e mandei uma mensagem: te amo, pai. Fala te amo para o seu pai e para sua mãe. Chega em casa, fala para eles: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Se você não tem pai, você é o seu padrasto, chega para ele: eu te amo. Porque você sempre cuidou de mim, mesmo eu não te entendendo, eu sendo errado, eu te amo. Dá um abraço, dá um beijo nele, nela. No seu filho, chega nele e ama, fala: eu te amo. É importante, meu irmão. Nós estamos tão atarefados com as coisas que a gente esquece de dizer: eu te amo. A gente esquece de elogiar, esquece de agradecer. Um abraço. Sejamos mais carinhosos, respeitemos mais nossa família. E assim o mundo vai mudar. Amém? Eu vejo que esse lixo que está na rua, se você amar o seu filho, você ensinar ele a não jogar lixo na rua, você punir até se ele fizer isso. Eu lembro quando eu era criança, uma vez a gente fez isso, a gente fazia: limpa a Gari, fazia assim, eu lembro. Meu irmão deve lembrar disso. O pessoal falava: limpa a Gari, jogava papel na rua. Coisa tonta. Tonta. Hoje, eu vejo, se eu voltasse atrás, se o meu filho fizer isso, eu paro o carro, deixa, você vai pegar. Que absurdo. Eu já estou dando risada. Que absurdo. Meu irmão, vamos ensinar os nossos filhos, vamos ter tempo com a família, vamos amar mais ao próximo. Amém? Para você ver como o pecado, ele faz a gente fazer o mal, mesmo quando é criança. Até isso que eu falei. É o diabo, às vezes, atacando as vidas das pessoas, e até crianças. O pecado agindo através de uma criança. Né? Meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Amém? Fique de pé no seu lugar. Gostaria que você colocasse agora a sua vida como pai e como filho, porque todos somos filhos, na mão do Senhor. Se você está com a sua família, é bom até que você dê a mão para ela, né, que você abrace ela. Se você está junto aí, vai junto do seu pai, da sua mãe. Né? Se você está sozinho, vai perto do seu discipulador, né, alguém que cuida de você. Amém? Vai perto do seu discipulador, da sua discipuladora. Fique junto. Eu gostaria que a gente orasse agora. Você vai orar pela sua casa, amém? Ore pela sua família agora. Comece a orar, ore pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, né, pela sua família. Que Deus possa estar abençoando a sua casa no nome de Jesus. Pai, eu te peço agora no nome de Jesus que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a casa, a minha família, a minha casa. Meu pai e minha mãe, que são, Senhor Deus, bênçãos sobre mim. Eu te agradeço, Pai, porque meu pai e a minha mãe são exemplos a ser seguidos. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor abençoou a minha vida com um pai e uma mãe. Pai, eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoá-los, eu possa honrá-los e respeitá-los todos os dias da minha vida. Pai, como mãe, Senhor Deus, esses irmãos aqui possam, Deus, ser orientados pelo Senhor, possam ser um exemplo a ser seguido, possam ser pessoas que queiram, as pessoas queiram ser como nós.
Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ter o nosso coração convertido aos filhos e dos filhos aos pais, que o amor possa imperar nos relacionamentos, que a paciência, que, Senhor Deus, o fruto do Teu Espírito esteja atuando nas famílias. Nós precisamos de Ti, Pai, e que a nossa família, Pai, tenha a presença do Senhor, e o Senhor é um Pai perfeito. Ensina-nos, Pai, a sermos pais e mães perfeitos também, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Lembre disso. Tenha mais tempo com a sua família. Tenha um culto doméstico na sua casa. Seja você o ministro do Senhor, ali a ministra do Senhor. Faça um cultinho dentro de casa. Pegue a Bíblia. Ou chega assim para o seu filho. Cláudio, chega, faz um culto em casa. Tiago, hoje é você que prega. Semana que vem a Tainara. Semana que vem a Letícia. Semana que vem é o Jonathan. Né? Semana que vem a Lília. Semana que vem sou eu. Faz uma ceia entre vocês. Eu lembro quando eu era pequeno, isso marcou minha vida. A gente fazia a ceia em casa lá, eu era pequenininho. Tinha uma almofada verde, que era o púlpito. Eu não sabia nem ler ainda direito, mas punha a Bíblia em cima e eu contava a história de José. Que era a única que eu sabia mais de cor e a que eu mais gostava. Então, meu irmão, você pode fazer isso. Eu era pequenininho, gente. Eu era nem pré, acho que estava ainda. E já fazia isso. É muito gostoso. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Amém? Profetize sobre o seu filho, profetize sobre o seu pai. E chegando em casa, dá um beijão nele, dá um beijão nela e agradece a Deus pela vida deles. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode se assentar.